Senhoras e senhores, estamos de volta para a última rodada do YPT Brasil 2012. Agora, o time relator vai ser Umidade Zero, o oponente vai ser Gato de Schrödinger e o avaliador Zero Kelvin. Vai ser apresentado o problema número 1, canhão gaussiano, cujo enunciado é o seguinte. Uma fila de esferas de aço idênticas, incluindo um ímã forte em algum lugar da fila, está em repouso em meio não magnético. Uma outra esfera de aço rola em direção à fila e colide com uma das extremidades. A bola na extremidade oposta da fila é lançada a uma velocidade surpreendentemente alta. Otimize a posição do ímã para maximizar o efeito. A partir de agora, o time relator tem 12 minutos para fazer sua apresentação. Bem, o meu nome é Guilherme e eu vou ser relator do problema canhão de Gauss. O enunciado foi lido já e o nosso principal objetivo é só otimizar a posição do ímã para maximizar o seu efeito. Aqui tem um pequeno vídeo que demonstra bem esse efeito. A primeira esfera, duas vezes. A primeira esfera... a primeira esfera rola com uma velocidade mais baixa e a última esfera é disparada com uma velocidade muito alta, como pode ser, como pode ser visto no nosso vídeo. Bem, agora eu vou fazer uma síntese do meu experimento. Primeiro, nós vamos fazer uma análise teórica do nosso sistema, analisando as interações magnéticas e as interações mecânicas com experimentos de apoio. Depois, nós iremos deduzir uma equação teórica geral e depois vamos definir os experimentos principais que serão realizados e, a partir dos seus resultados, nós vamos obter conclusões a partir deles. Bem, as interações magnéticas, nós podemos inferir sobre elas que, no caso, um ímã ele vai produzir no espaço ao redor dele várias linhas de indução magnética. Aqui tem uma imagem que nós fizemos utilizando o limalha de ferro, que dá o exemplo das linhas de campo para o nosso ímã. No caso, as linhas de campo, a tendência delas é de se dispersar pelo espaço. E se você tem dois volumes esféricos iguais, um próximo ao ímã na posição A e um mais longe na posição B, a densidade das linhas de campo que passam por A, elas são maiores que em B. Provavelmente o campo em A ele vai ser maior que em B também. A força magnética resultante sobre A vai ser maior que em B. E como as esferas têm a mesma massa, a aceleração em A também vai ser maior que a aceleração em B. Aí que tem um experimento de apoio que foi feito, que nós medimos a aceleração da nossa esfera em função da distância para com o ímã, utilizando um sensor de força, uma régua, uma esfera de aço e um ímã. E como força, no caso, a atração exercida sobre o sensor é igual a massa vezes a aceleração instantânea é a força instantânea sobre a massa. O parâmetro medido foi a massa do sistema, que foi de 5,2, mais ou menos 0,05 gramas. No caso, aí é um erro instrumental. Bem, o resultado obtido foi esse. Os pontos em vermelho são as acelerações instantâneas obtidas. E utilizando a interpolação logarítmica, a gente conseguiu traçar a lei da função, que é da forma A igual a K, uma constante, sobre x2, sendo que esse K ele vai depender de propriedades relativas ao campo produzido pelo ímã, a forma do ímã, e também a esfera, mas isso não vem ao caso agora, porque não são parâmetros definidos pelo problema. Aqui tem
agora as interações mecânicas vão ser feitas uma abordagem geral. O primeiro momento é quando a primeira esfera parte e é acelerada pela força magnética resultante até colidir com a primeira esfera da fila. Depois, um segundo momento é a propagação dessa onda de choque mecânica. No caso, ela não depende das influências magnéticas do ímã. E tem o terceiro momento, que é quando a última esfera sai da fila e ela pode sofrer uma desaceleração pela força magnética resultante sobre ela. Aí tem, agora nós vamos entender a variável principal do problema, que é, no caso, a posição do ímã. Para uma fila com N esferas idênticas, o ímã está na posição P, sendo que a última esfera ocupa, no caso, a posição N mais 1. Aqui tem um exemplo para uma fila com 7 esferas, o ímã está na posição 6, como vocês podem ver. Aqui tem as interações mecânicas. Agora, a primeira esfera ela parte de uma zona com baixa influência do campo magnético e colide com a fila com uma velocidade VA maior que V0. No caso, integrando essa força restante magnética num intervalo definido, a gente acha o trabalho realizado por essa força sobre a nossa esfera. E sabendo que o trabalho, a variação de energia cinética, a gente chega nessa equação para VA em função dos parâmetros de relevância. Agora tem as colisões, desconsiderando as interações magnéticas, já que, no caso, a onda mecânica ela se propaga sem as influências magnéticas, e a gente chega nessa outra equação, no caso, VB, como não é uma colisão elástica, já que o E para o A é aproximadamente 0,6, VB é menor que VA. Aí, o terceiro momento é quando a última esfera sai e ainda sofre influência do campo do ímã, e, novamente, fazendo aquele processo de integração, e sabendo que o trabalho é a diferença da energia cinética, a gente chega para uma fórmula para o VF, que é a velocidade da esfera quando ela está longe de grandes influências do ímã. E substituindo o VB em VF, a gente chega nessa equação geral, onde são os parâmetros, a velocidade da primeira esfera, a constante encontrada da aceleração, o raio da esfera, a restituição elástica, o número de esferas e a nossa pulsão, que é a variável principal definida pelo problema. Aqui tem o experimento principal, que, no caso, é a medição da velocidade final da última esfera em função da posição P do ímã. A gente soltou a esfera de cima de uma calha, e ela colidiu, e a velocidade da última esfera foi medida utilizando photogates. Aí aqui a gente tem o ímã na posição... Volta de novo. A gente tem... Aí tem as colisões de novo. Aí aqui a gente pode ver o ímã na posição 2, na posição 3, na posição 4, e na posição 5, a última esfera não vai sair. Aí aqui os parâmetros fixados para esse experimento foi a velocidade da primeira esfera, a constante da aceleração, a restituição elástica, o raio da esfera e o número de esferas, e todos foram medidos experimentalmente, menos o número de esferas, é claro. Aí aqui tem o gráfico obtido, os quadradinhos em vermelho são os valores reais, e ali em azul é o valor teórico daquela nossa equação. Aí que eu inseri a margem de erro dentro do gráfico. Só que ela foi tão pequena que não dá para a gente distinguir o que é ponto
E o que é margem de erro? Já que nós fizemos 60 medições para cada posição. Aí que a gente consegue ver que a margem de erro somente na 8ª posição, mas mesmo assim ela ainda é muito baixa. A gente apresentou o resultado em ganho percentual de velocidade e o desvio médio do valor teórico foi de aproximadamente 17,2%. Aí que tem, aqui nós temos um experimento de apoio, que é para medir o campo em relação à distância, que nós temos um sensor de campo magnético, o ímã preso ao carrinho, no caso a gente foi deslocando, e a posição dele foi capturada pelo sensor de movimento. E nós unimos esses dois gráficos obtidos em um gráfico só, e nós achamos o campo magnético do ímã, que corta o sensor, claro, em relação à posição. E o que a gente percebe é que, no caso, o campo varia da forma K sobre X2 e a sua forma é muito parecida à do ganho de velocidade, sendo que a gente pode perceber que aqui onde tem menos 100% é quando a última esfera não sai, que é para as posições maiores do ímã, ou seja, o ímã mais longe na fila e a última esfera mais próxima do ímã, e a gente percebe que no caso, para aquela distância, que é aproximadamente 8 centímetros, já que o diâmetro da esfera é de 1 centímetro, a influência do campo não é tão alta sobre a esfera. Aí que tem a conclusão, para maximizar o efeito do ganho de Gauss, o trabalho que a primeira esfera sofre tem que ser maior que o trabalho que essa última esfera sofre, retardando o seu movimento. Retardando o seu movimento. E, para isso, a melhor posição seria o ímã no começo da fila, como foi visto aqui, aproveitamento muito alto em relação aos outros, exponencial, onde aqui uma maior distância implica um maior trabalho, e aqui uma maior distância em relação ao ímã, a influência do campo é menor, e o trabalho que ela sofre e vai variar a sua velocidade também é menor. E obrigado pela atenção de todos. Agora a equipe Emonente tem 2 minutos para suas primeiras perguntas. Primeiramente, eu queria perguntar qual o número de bolinhas é ótimo para depois do ímã? Ou elas podem crescer indefinidamente e que o efeito vai Elas ser não podem maximizado? crescer indefinidamente, porque, no caso, essa onda mecânica ela vai se propagando e vai perdendo a sua E intensidade. qual é o limite de número de bolinhas que Se deve você haver? me disser, se você me disser o raio da bolinha, a influência, Mas o tem tamanho um do campo, eu limite, posso lhe dizer uma até distância qual é o número. Então, uma distância limite em que essas bolinhas devem estar do ímã, qualitativamente, uma distância limite que ela deve estar. A distância é determina? exatamente aquela distância Não, que mas eu mostrei o que naquele determina essa gráfico. distância limite que as bolinhas devem estar do ímã, após o ímã, para que haja maximização do efeito? A influência do campo, a restituição elástica Tudo bem. na Muito obrigada. colisão. Por que a função que você plotou era uma função logarítmica? Da onde você tirou isso? Eu falei que a interpolação é que foi logaritmo. Eu não falei que a função era. Mas deu um erro de 17,2%. Você acha que realmente essa função logarítmica podia ter sido usada? Eu falei sobre interpolação e não sobre função logarítmica. Mas você colocou um fit logarítmico, certo? Sim, Deu um erro de 17,2%. sim, Você acha realmente que essa função poderia ter sido usada? sim. Tá. No caso, meu aproveitamento ele foi de Tá, tudo bem. 250%. É uma ordem de grandeza maior do que Tá. a do erro. Bom, tudo bem, obrigada. Como que a força varia com a distância? Como que a força varia com a distância? Ela varia exponencialmente. A força conservativa? Qual força? A força magnética? A força magnética não é conservativa. Não é conservativa? Não. Então, bom, o trabalho dessa força magnética vai variar com o caminho que ela fizer. Mas, no caso, você viu aqui a trajetória retilínea.
E numa atração, a Tudo bem. trajetória é sempre Como você me sempre definiria, então, retilínea. força conservativa? Força conservativa é aquela que o trabalho realizado por ela independe da sua trajetória. Ok, Certo, obrigado. obrigada. Agora o time oponente tem 3 minutos para preparar sua apresentação. E a conclusão que ele fez? Ele fez uma teórica, ele falou que para maximizar a eficácia. Agora o time oponente tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Bárbara e eu vou fazer a oponência nessa rodada para o problema canhão gaussiano. Bom, a teoria deles baseou-se em definições matemáticas para futuras comparações entre teoria e experimento. E no experimento, eles fizeram basicamente a medida das acelerações das bolinhas para diferentes parâmetros, posições da bolinha. Bom, como conclusão, ele define que o ímã deve ser o primeiro da fila, o que é realmente correto. Os pontos positivos da teoria deles, eles fizeram as explanações das linhas de campo e uma explicação didática do fenômeno, e também a tentativa de formulação matemática. Bom, os pontos negativos, eles não definem a energia potencial magnética, que seria essencial para o entendimento do problema, ou mesmo uma relação entre essa energia cinética final e a energia potencial magnética. Não avalia o número ótimo de esferas após o ímã, e que não deveria ser crescendo indefinidamente, então haveria um número ótimo definido por um parâmetro que eu gostaria de falar durante a discussão. Coloca uma definição para trabalho, que seria o potencial, com integrais não muito bem definidas. Eu gostaria de discutir essas integrais também. Não considera a dissipação por atrito, que após a saída da bolinha, e, portanto, ela teria uma velocidade, após ela sair, a velocidade inicial dada pela ejeção e teria um movimento uniformemente variado. Não avalia a razão ideal entre o raio da esfera e o raio do ímã. Haveria uma otimização entre o tamanho da esfera e o tamanho do ímã, pois eles não poderiam ser muito discrepantes. Não analisa as dimensões do ímã e isso influenciaria no campo magnético. Não faz uma análise do alcance do campo magnético, que definiria certos parâmetros que eu gostaria de discutir com ele também. Não faz análise clara da posição do ímã dentro da fila, que seria o objetivo do problema, e não dá tanta atenção para isso quanto ele dá para outras derivações. Não analisa o fenômeno para mais de um ímã, que haveria amplificação do fenômeno. Bom, os pontos positivos, eles têm vídeos bem explicativos no experimento, uma boa montagem experimental, nitidamente com parâmetros controlados. Bom, os pontos negativos, ele coloca um fit logarítmico sem explicar o porquê e de onde ele tirou essa função. E nitidamente o erro de 17,2% não faz com que, não permite que ele tenha esse fit. Ele sequer dá o coeficiente de determinação para que ele use esse fit. Bom, a visão geral da apresentação, ele tenta definir uma análise matemática e plota gráficos, apesar de errôneos, no seu fit. Sim. Vamos agora para 10 minutos de discussão entre o oponente e o relator. Bom, inicialmente, eu queria que você voltasse para aquela integral. Tá. Aí. Obrigada. Da onde você tirou que era mk sobre x²? Por que mk? Porque, no caso, a aceleração é K sobre x2. No caso, a aceleração é K sobre x2. Como fosse igual a massa vezes a aceleração, Tá, tudo bem, mas... Bom, quer ir para a lousa, por favor? Posso ir. Bom, como essa... primeiramente, você poderia me definir uma relação entre a energia cinética final e a potencial magnética? Potencial magnética? Certo, porque a força conservativa integral daria um potencial. Por favor. Então, a integral me dá o trabalho. Certo. O trabalho de...
a tudo integral bem. de Por favor. f dx Só me defina- em um Que seja, intervalo como definido você me dá quiser o trabalho. Definir. Por favor, me define a relação entre essa que energia seja não. magnética e Que o... seja não. Você, Tá, é um você potencial me porque a perguntou. força é conservativa. A O força trabalho magnética varia não com é isso. conservativa. Bom, o trabalho... Ou seja, o não trabalho... pode ser atribuída Senhores, energia senhores. potencial. Por favor. Um por vez. Preferência. Gente, sempre. Vai lá. E só pedir de novo aqui, só para deixar um espaço para os jurados poderem ver a lousa. Não estão deixando a gente assistir. Então, bom, a força é conservativa porque o trabalho independe da trajetória, mas você poderia me definir essa energia cinética final... A força magnética. Sim, independe da Conservativa. trajetória. O trabalho independe da trajetória. Você poderia, por favor, me definir a relação entre a energia cinética final e a energia potencial magnética? Primeiro, não existe tudo bem. energia potencial magnética. Tudo Como bem. é que eu vou definir? Claro que existe, até porque quando Não está... existe. quando, A força por favor, deixa eu falar. magnética não é conservativa. Até porque quando você trabalha com campos magnéticos induzidos por corrente, você trabalha com energia potencial magnética em função da indutância. Mas como não é o A gente caso... está falando sobre Tá, tudo esferas bem. de E aço. continua falando sobre força magnética, que é conservativa. Eu estou afirmando que é conservativa. Você poderia... Bom, a força magnética é do tipo K sobre x quadrado, certo? Sim. Assim, Não, sim. Ela varia com x quadrado. Sim. Sua integral daria menos K sobre x, Sim. certo? A energia cinética final seria igual à energia cinética inicial. Bom, como é menos... mais o trabalho antes que ela toque o ímã, certo? O trabalho que realiza ou o potencial, que daria o mesmo valor. Sim. Menos o trabalho ou o potencial que ela realiza aqui, certo? Certo. Então, eu vou chamar isso de o I menos o F. Sim. Concorda comigo? Sim. Certo. A energia cinética final seria, então, igual à energia cinética inicial menos esse K sobre X, mais, por causa do sinal negativo, XI, mais esse K sobre XF. Então, você concorda comigo que, para que eu tivesse uma otimização, esse XI teria que ser máximo, certo? Para que eu tivesse A otimização, a energia cinética final maior, esse XI teria que ser máximo. Sim. E qual seria esse XI máximo? Depende de vários parâmetros. Depende desse K. Depende da velocidade depende do K. inicial. Depende, sim. Sim, tá. Mas esse XI... Se ele não você me pode... definir os parâmetros, Então, eu lhes falo qual é. se eu colocasse a esfera a 1 km de distância, eu estaria otimizando o problema? Qual esfera que A vai esfera estar? colidente. A colidente? Sim. Depende da velocidade inicial dela. Então Você o campo joga ela magnético, com a velocidade ele inicial. O campo magnético agiria a 1 km de distância. Se você jogasse O ela com campo uma magnético- velocidade, caso não houvesse forças atrapalhando o movimento peraí. dela, ela ia continuar o seu movimento até E a partir de que chegar momento- no campo magnético. A partir de que momento a força magnética começa a agir sobre a bolinha? Depende do tipo de ímã. Concorda que a partir do momento que ela atinge o alcance do campo magnético? Sim. Então esse XI deveria ser o alcance do campo magnético. Sim. É o XI máximo. Sim. Era isso que eu queria que você me respondesse, mas enfim. E esse XF, como que ele deve ser otimizado? Ele deve ser mínimo para que a energia cinética final seja otimizada. Claro. E qual é esse XF mínimo? Eu mostrei ali no meu problema, eu medi a Em variação função do raio campo. da bolinha, qual seria esse XF mínimo? Bom, primeiramente, para que nós conseguimos chegar nesse parâmetro, se eu tiver bolinhas, o alcance vai até aqui, vou chamar de A. Sim, E eu tenho as bolinhas aqui, sim. certo? Se eu ultrapassasse esse alcance A, o efeito seria otimizado? Não. Por quê? Porque, no caso, foi o que eu falei ali. A onda mecânica ela vai se propagar e ela vai ser dissipada. Só por isso? Não haveria, por Quanto- exemplo, a quanto- ejeção de mais de uma bolinha e, portanto, o efeito não seria maximizado? Pode sim haver ejeção. Tá, de mais de uma bolinha, certo? Sim. E, portanto, o efeito não seria maximizado. Não. Obrigada. Então, o número ótimo de bolinhas seria definido pelo alcance máximo do ímã. Eu só não entendo como é que o número de bolinhas interfere no problema, já que ele Bom, ele deixa bem pega claro a condições de- posição. Sim, a posição do ímã em relação à fila. Sim. Certo. Então, como a análise é limitada, eu queria outros parâmetros de otimização.
Mas se o problema ele limita, para que eu tenho que lhe dar outros Bom, parâmetros? eu acabei de te falar que era o alcance e isso você não me definiu que deveria ser o alcance e, portanto, o imã deveria ser o primeiro da fila, que Então essa a seria gente tem que manter o justificativa. foco no problema, certo? Não, mas eu gostaria Então vamos de manter o foco no Eu problema. gostaria de incrementar essa discussão com outros parâmetros de otimização. Você poderia me Mantenha o responder? foco no problema, por favor. Eu gostaria de continuar. Você poderia só responder essa minha pergunta? Se ela for do problema, eu respondo. Certo. É um canhão gaussiano, ele quer que você otimize o fenômeno. Ele quer que você otimize a posição do imã e não o Como análise fenômeno. do problema é limitado, Ele temos não, 10 ele, minutos de discussão, eu poderia... Bom, você está querendo me enrolar para não responder minha pergunta. a sua pergunta ela não condiz com o problema. Eu só estou querendo falar isso. Tem como questionar a minha apresentação? Mas eu questionei e já falei que deveria ser o primeiro. E eu concordei com você que deveria ser o Continue primeiro da fazendo fila. isso, então. Não, Mas a análise não vai ser fuja muito do problema. limitada. Mas a análise vai ser muito limitada. Senhores, Quanto tempo falta? tá parado. Só me responda qual é esse XF para a gente passar para outro parâmetro, por favor. Bom, seria o diâmetro da esfera, então eu já respondo essa pergunta. Seria o número então. de esferas após vezes o diâmetro. O diâmetro só, ele não o vai responder. XF seria isso? Sim. Discorda, é o diâmetro da esfera. Bom, A esfera de 1 centímetro, o diâmetro... então quer dizer que, tipo, 1 centímetro já ia ser suficiente. Não. Eu estou dizendo que para que o efeito seja maximizado, todas as bolinhas teriam que estar contidas dentro do alcance e o alcance todo teria que estar preenchido pelas bolinhas. Sim, claro. Em outro caso, você haveria esse potencial magnético... Potencial agiria... magnético de novo. Bom, eu já te afirmei por que é um potencial magnético, eu não preciso referir a isso de novo. Como que, depois que a bolinha foi ejetada, esse atrito, como é que ele age? O atrito da calha, como é que ele age O sobre a atrito bolinha? ele só vai aumentar o erro do meu experimento. Só aumenta o erro E eu do medi experimento? o atrito, o meu atrito deu menos 0,03 metros por segundo ao quadrado. Por favor, qual é o comportamento da bolinha depois que ela é ejetada? O comportamento da velocidade da bolinha depois que ela é ejetada? Sob quais circunstâncias? Depois que ela é ejetada... Não, mas sob quais circunstâncias? Eu não tenho como... Você tem uma calha, no seu experimento, você tem uma Sim. calha, você tem um ímã, a bolinha foi ejetada, Sim. certo? Nas condições otimizadas. Todas as condições otimizadas. Sim, otimizada, certo. Me desenha o gráfico do deslocamento pelo tempo dessa bolinha ejetada. Sim, mas a bolinha ejetada... Só me desenha o gráfico. A bolinha ejetada, eu tenho que tirar uma dúvida. Ela está antes ou depois do alcance do ímã? É a condição otimizada. Ela está dentro do alcance do ímã. Ela está dentro do alcance do ímã e ela é otimizada? É a esfera depois. Eu acabei de te explicar que todas devem estar se a dentro do esfera alcance depois do ímã. ela está dentro do alcance do ímã, não vai ser otimizado. Se você estiver fora do alcance do ímã, vai ter mais de uma bolinha ejetada e, portanto, não haverá otimização. Eu acabei de Então explicar ela não isso, pode estar portanto, dentro. presta atenção. Ela está no limite. Você poderia só me desenhar, então, o gráfico de deslocamento por tempo? Desenho, sim. Rapidamente, porque nós só temos menos de um minuto de discussão e eu ainda culpa tenho mais sua. perguntas. Só respondendo, eu gostaria de dizer que foi por culpa sua que me enrolou nas respostas. Por favor, rapidamente, só me plota o gráfico. Rapidamente, que nós só temos mais 30 segundos. Assim que se comporta, o atrito não é A constante. partir do XF. Desculpa, mas se você tem só o atrito agindo como força resistente, você teria um comportamento mais ou menos assim. É um movimento uniformemente variado. E o desenho da velocidade. Bom, mas tudo bem, eu já desenhei o gráfico, não Mas precisa mais de a resposta. posição aumenta. Isso aqui... Sim, a posição está aumentando e a aceleração é negativa por causa do atrito. Então você tem uma... Infelizmente, está com cavidade encerrado pra o período baixo. de discussão. Na sequência, o time oponente tem 1 minuto para suas considerações finais. Tudo bem. Bom, pode começar o tempo?
Primeiramente, eu queria dizer que, realmente, ele conseguiu colocar o ímã na posição inicial da fila, que era correta. Porém, ele não me definiu outras condições de otimização que seriam de interesse para o problema. O problema era muito limitado. Se ele se mantesse só em definir a posição do ímã, ele simplesmente não conseguiria percorrer todos os 12 minutos de apresentação. Quando eu pergunto para ele outras condições, ele parece não saber responder ao momento que ele simplesmente começa a discutir que esse não era o objetivo do problema. A função logarítmica nitidamente não dá o fit para os parâmetros teóricos dele, para os parâmetros experimentais dele. Bom, ele desenhou a plotagem errada do deslocamento pelo tempo da esfera ejetada. Ele não me define qual é o número de esferas máximo que pode ter para que essa condição seja otimizada. Ele não me define, por exemplo, a relação entre essa força magnética e essa otimização. Ok, agora o time avaliador tem 3 minutos para suas primeiras perguntas. Boa tarde. Primeiramente, eu vou começar com as perguntas para a equipe oponente. Pedi para vocês serem sucintos por causa do tempo também. Por que vocês pediram para eles colocarem 2 ímãs se o problema só pede 1? Bom, porque 2 ímãs dariam uma maximização do efeito e nós gostaríamos que eles, pelo menos, predissessem, teoricamente, como essa amplificação se daria. Tá bom. E por que, para vocês, a quantidade de esferas seria um padrão relevante? Um parâmetro relevante após o ímã? Porque, Isso. Se você extrapolou o alcance do ímã, mais de uma esfera seria ejetada e, portanto, a velocidade da esfera ejetada não seria a máxima possível, já que a energia cinética seria dividida. Tá bom, obrigada. Para a equipe relatora, qual a precisão do equipamento que vocês usaram para medir a aceleração da bolinha? É da ordem de 10 a menos 2. Vocês consideraram a dissipação de energia no problema? Não, porque ela é mínima. Então desprezível. vocês consideraram um atrito com o trilho? Sim, a gente desconsiderou. Tá bom. De que A material... gente até mediu e ele deu muito baixo. Tá bom, obrigada. De que material era feito o trilho que vocês usaram? Era de plástico. Tá bom. Vocês consideraram esterese? Não, até porque a gente sempre variou as esferas. A gente nunca repetiu o experimento para as mesmas esferas. Tá, então vocês variaram o material e o número de esferas? A gente não variou o material porque o problema deixa claro que é de aço, e nem variamos o número porque o problema deixa claro que ele só quer a posição. A gente só mudou, as mesmas esferas eram esferas idênticas e nós mudamos para que não sofresse influência dessa esterese. Ok. E você acha que o número de esferas não é relevante para a otimização do problema? Seja sucinto. Ele é sim relevante. Tá bom. Mas se o problema pedisse, eu teria falado. Tá bom. E o que vocês utilizaram para medir os raios das esferas? A gente usou um paquímetro. Tá bom. E qual era a precisão do equipamento? Era da ordem de 10 a menos 5 metros. Tá. E vocês procuraram variar o centro de massa das esferas em relação ao ímã? Não, porque o que otimiza é sempre o centro de massa todos no mesmo nível. Tá bom. Então, para vocês, o centro de massa das esferas em relação ao ímã não é um parâmetro relevante? Nem Sim para ou a não? gente, nem para o enunciado do problema. Tá bom. Obrigada. Agora a equipe avaliadora tem 2 minutos para preparar sua apresentação. Agora o time avaliador tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Tá bom.
Primeiro, a gente vai começar com os pontos positivos da equipe relatora. Eles tiveram uma boa exploração teórica, uso de recursos visuais, boa análise experimental e encontraram um ponto ótimo para o problema a partir do seu molde teórico. Os pontos negativos é que eles não mencionaram se o trilho é magnético ou não no problema, apesar de serem respondido quando eu fiz a pergunta. Não variaram parâmetros relevantes para o problema, não consideraram dissipação de energia, demonstraram desconhecimento de fatores de otimização apontado pelo oponente, não consideraram os fatores essenciais para o problema, fugiu de algumas perguntas do oponente e erraram ao fazer o gráfico no fight. Agora, os pontos positivos da equipe opositora. Eles fizeram questões pertinentes ao relator, observaram a não variação de diversos parâmetros relevantes, como o número de esferas, e desenhou o gráfico do deslocamento corretamente e percebeu diversos erros na apresentação do relator. Parabéns. Agora, os pontos negativos. Eles não mencionaram esterese no fight e nas perguntas, não notaram a extrema imprecisão, a extrema precisão dos dados experimentais, interromperam diversas vezes o relator durante o fight e fugiu do papel como oponente. Eles estavam explicando o problema ao invés de questionar a equipe relatora e fugiu do tema da apresentação, como foi colocado pela equipe relatora. Vamos agora às considerações finais do time relator em 2 minutos. Para começar, eu só vou falar isso. A relatora, quando ela concluiu a apresentação dela e foi fazer as suas considerações, a primeira coisa que ela disse, opositora, perdão, que ela disse foi que eu consegui otimizar a posição do IME e obter o efeito máximo. Então, isso aí já basta para mim, já que foi o que o problema pediu. E eu novamente agradeço a todas as equipes e dizer que eu não guardo mágoa dela, apesar de tudo. Vamos agora para 10 minutos de perguntas do júri. Já que está o microfone lá com o Felipe. Lá. Alô? Oi, eu queria perguntar para o oponente. Você mencionou o alcance do campo magnético. Certo. Você desenhou ali como sendo finito. Ele é finito ou infinito? Ele é finito. E por quê? Bom, porque as linhas de campo não vão chegar ao infinito. Viu? É uma pergunta para o relator. Você usou como função da sua força ali sendo aplicada alguma coisa como indo sobre 1 sobre x quadrado, certo? Sim. Eu queria saber por que você usou esse valor e se, dependendo da forma que o critério que você usou, se você tentou outras funções similares ou alguma coisa assim. Sim. A gente utilizou um programa e fomos analisando as funções que davam o menor RMSD, certo? A gente descobriu que era para a forma K sobre X2. Uma pergunta rápida para a equipe opositora. Quando você estava falando sobre a apresentação do relator, você criticou a integral que ele fez da força. Eu queria saber, e depois você falou que falaria dela e não voltou a falar. Qual que é o problema com aquela integral? Que eles colocaram ali mk sobre x quadrado e eu pensei, na minha opinião, k sobre x quadrado já bastaria. Aquela massa não deveria ter sido colocada ali, até porque essa força, pelo modelo de Gilbert, que é amplamente conhecido, é a k sobre x quadrado. E ele podia ter integrado dessa forma. Em relação ainda à força, você cobrou dele a definição de força conservativa, Certo. e daí você invocou o trabalho dependendo da trajetória. Com isso, você quer dizer que
força magnética realiza trabalho? Sim, teria o trabalho e o potencial magnético também. É como se fosse o trabalho, fazendo uma analogia, o trabalho da força-peso seria igual ao potencial, a energia potencial gravitacional. O trabalho da força magnética seria igual ao potencial da força magnética. Daria valores iguais, porém, eu gostaria de uma definição do potencial magnético que eles não citaram. Tá. E eu tenho uma pergunta para a equipe avaliadora. Vocês falaram que eles não analisaram parâmetros importantes e falaram que parâmetros importantes seriam, por exemplo, a esterese e o centro de massa. Vocês poderiam explicar para mim, por favor? Primeiro que a esterese ela afetaria o fenômeno, porque ela faria com que as esferas elas tivessem magnetizadas, o que afetaria no funcionamento do canhão. E o centro de massa ele seria importante para a colisão da esfera com o ímã, o que faria com que a força dessa colisão fosse menor, dependendo do centro de massa. Mas, assim, depois que vocês fizeram a revisão, e ele falou que usou esferas diferentes, e mesmo assim vocês apontaram que eles não consideraram esterese. Você já falou isso, só daí a questão do centro de massa também, eles falaram que usaram otimizado. Por que vocês ainda continuaram criticando eles quanto a isso? Não, do centro de massa, eles não falaram isso, até que quando eu perguntei para eles, eles disseram que não variaram o centro de massa. E a esterese a gente mencionou no oponente, não no relator. Para a equipe relatora, a quantidade de movimento imediatamente antes da colisão é maior, menor ou igual que a quantidade de movimento imediatamente depois da colisão? Imediatamente, ela vai ser igual, porque a quantidade vai se conservar, já que, no caso, a propagação da onda mecânica ela não vai sofrer influências magnéticas, ou seja, sem forças externas. Os outros grupos concordam ou opõem? Sim, imediatamente antes, ele já teria sofrido a aceleração suficiente da força magnética para atingir a mesma velocidade que a esfera ejetada possuiria, portanto, a quantidade de movimento seria igual. Imediatamente antes e imediatamente depois, seria igual. O coeficiente de restituição, então, seria? Seria 1. 1. Para a equipe relatora, na hora de fazer o fit logaritmo, vocês consideraram quais pontos? Todos? Todos. Inclusive os últimos que dava no menos 100%? Sim. Vocês acham que esses deveriam ter sido contados? Eles não são são fora do logaritmo? Não, eu acho que foi sensato a avaliação. Acho que foi sensato, até porque quando você aumenta, no caso ali, a posição, a tendência dela é aí se linearizando. Vocês fizeram o fit logarítmico? Aqueles pontos eram da aceleração pela distância, né? Sim. Só que eu queria ver o gráfico de novo. Vai botando enquanto eu vou falando. Aí depois vocês usaram um modelamento de 1 sobre x² e não logarítmico? É preciso colocar? Alguém vai colocando. Alguém vai colocando enquanto você fala. É porque, no caso, o que eu fiz foi só a interpolação para descobrir o K. O fit, a forma da curva, ela foi dada pelo programa. A interpolação logarítmica que eu fiz, ela foi só para descobrir o K. Duas perguntas, uma para a relatora. Sobre... Você falou que o número de esferas depois do ímã é relevante no sentido de que essa onda que vai se propagando entre as bolas e transferindo o momento, ela vai sendo dissipada, então se tivesse um número muito grande de bolas, não teria uma transferência total. Você chegou a mencionar isso. Isso. Se não tivesse essa dissipação, o número de bolas após o ímã seria relevante? Não. Tá. E para a opositora, você mencionou sobre potencial magnético, força conservativa. Eu queria que você me dissesse o que você entende por potencial magnético. Bom, seria a integral da força magnética, já que ela é uma força conservativa. Sim. Fisicamente, o que significa para você? É o potencial que essa força magnética tem de acelerar essa
A partícula ou a esfera, no caso. Queria saber dos 3 grupos, das 3 equipes, vocês concordam com essa força entre o ímã e o dipolo gerado na esfera ser 1 sobre x², relação dela com a distância? E com base em que vocês concordam ou discordam dessa afirmação? Posso começar? Pode. Eu concordo que é K sobre x², porque o modelo de Gilbert define isso. Eu concordo porque eu medi experimentalmente. Para nós, seria 1 sobre x ao cubo. No caso, porque, teoricamente... a gente já analisou essa equação e já tivemos uma previsão experimental, uma confirmação experimental dessa forma. Só uma segunda pergunta para a equipe relatora. Vocês mencionam um V0, uma velocidade inicial. Sim. Eu não entendi bem. O que é esse V0 e como vocês mediram ele? O V0 é a velocidade inicial com que a primeira esfera cai da calha, certo? A gente mediu utilizando os photogates também. Então, é a velocidade que ela cai da calha onde? É a velocidade que ela cai da rampa na calha. Tá. Obrigado. Ainda sobre essa velocidade, eu vi que era relativamente longo, devia ter uns 20 centímetros, 25 centímetros entre o final da rampa e o começo, onde aconteceu o choque. Tem algum tipo de desaceleração aí? Não? Tem, mas ela é muito baixa. A gente mediu a aceleração para a nossa calha utilizando também utilizando os photogates. Antes e depois, a gente mediu essa aceleração, que ela é de menos 0,03 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, para aquela distância, ela não vai ser tão relevante. E como que você... Então, você vai ter uma desaceleração por conta do movimento em cima da calha e depois vai ter uma aceleração por conta dos fenômenos magnéticos. Como é que é a relação desses dois? Não, mas eu falei que ela vai ser desprezível. Desprezível. Sim. Tá. O atrito. Obrigado. Oi, para o oponente de novo. Você mencionou que a força magnética é conservativa. Isso vale sempre e por quê? Bom, sim, valeria nesse caso, porque o trabalho da força magnética não dependeria da trajetória. Tá, mas por quê? Porque a definição de força conservativa o trabalho não depende o trabalho dessa força não depende da trajetória e, portanto, como isso é válido, a força seria conservativa. Ok, senhores jurados, por gentileza, finalizem as notas dos times relator, oponente e avaliadora. Ok, vocês podem entregar as folhas de nota para o Marcelo Sander, para o Tiago ou para a Sabrina. Queria pedir, então, a salva de palmas para esses 28 jurados que representam os 40 que estiveram conosco no final de semana. E vamos aplaudir os times finalistas. Gatos de Schrödinger, 0 Kelvin e Umidade 0. Estão encerrados os Physics Fights do YPT Brasil 2012. Daqui a pouco voltaremos.